Mateus, capítulo 24, versículo 37. A palavra do Senhor diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui. Pai, fale aos nossos corações a respeito da sua palavra. Prepara, Senhor, o caminho para a sua volta, Senhor, em nossos corações. Que nós venhamos compreender a importância de vivermos no Senhor, a importância de estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Como eu havia dito, na semana passada, enquanto o irmão dava aula aqui, o Senhor já falava muito forte ao meu coração. Muito tempo eu não pregava em cima de um texto a respeito da volta de Cristo. Prego sobre a volta de Cristo, mas não em cima de um texto, pautado sobre isso, falando sobre isso. E aí, domingo passado, o irmão dando a aula, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre os dias que antecederam o dilúvio, e que nós vivemos esses dias hoje. Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, bem criança, os cristãos daquela época viviam como se Jesus Cristo fosse voltar no tempo deles. Eram irmãos de oração, irmãos de leitura da palavra, irmãos que amavam estar na congregação, de congregar, eram chamados de religiosos. Quando se convertiam a Cristo, a vida mudava de uma maneira que ele não era mais o mesmo. E a vida de hoje, de uma pessoa que se converte a Cristo hoje, ela é diferente. Ela é diferente. A pessoa continua com seus planos, com seus sonhos, com seus objetivos, continua vivendo da mesma forma. O que mudou é que agora, em domingo, ao invés de ir para a festa, ela vai para a igreja. Mas os seus objetivos continuam sendo o mesmo. E é disso que o texto trata. Que no tempo de Noé, nos dias que antecederam o dilúvio, Noé falava sobre o dilúvio, construía uma arca e o povo continuava a vida da mesma forma que estava. Não mudavam em nada. E aí nós já aprendemos aqui, o Senhor já falou conosco diversas vezes, que nós, quando nos convertermos a Cristo, os nossos planos não são mais os mesmos. Os nossos sonhos já não são mais os mesmos. Os objetivos já não são mais os mesmos. Porque quando compreendemos que nós, quando estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, as pessoas lembram das coisas velhas só apenas de pecados. Mas a palavra fala sobre tudo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. São novos sonhos, novas visões. E a verdade é que a igreja de hoje esqueceu tudo isso. A igreja de hoje esqueceu. Ontem, eu tive que desmarcar 2 clientes meus, porque eu marquei um monte ontem. E aí eu falei assim: Senhor, eu já não vendi mês passado, ainda corro o risco de não vender esse mês. Mas anteontem eu testemunhava dentro da minha casa, Gracinha e Nélia é testemunha, de quanto Deus tem cuidado da gente aqui. E quando Deus me chamou para esse estado, Ele não me chamou para trabalhar aqui. Não o meu emprego que eu tenho hoje. Ele me chamou para a obra. E Ele disse que Ele me sustentaria o tempo que eu estivesse aqui fazendo a vontade dEle. E se eu deixo de fazer a vontade dEle para me sustentar, eu deixo de cumprir o propósito de Deus na minha vida. E esse foi o testemunho que eu dei na sexta-feira lá, falando com eles. E aí eu me lembrei, eu falei: epa, eu já tinha falado lá na igreja que eu queria ir ao monte, Então eu vou ao monte.
Desmarco os meus compromissos e vou buscar o meu Senhor. Não que o monte seja um lugar espiritual, mas quem vai ao monte sabe a diferença de você estar aqui com barulho, um monte de gente, você estar próximo à natureza, com pessoas que estão orando, passa por pessoas que estão orando, o tempo todo é oração, é um ambiente muito gostoso, maravilhoso. Né? Te incentiva mais ainda a orar, né? Mais a buscar ao Senhor, a face do Senhor. Isso é maravilhoso. E quantas vezes nós nos apegamos, nós nos pegamos, né? olhando para o nosso dia a dia e vemos que a nossa vida já não é mais assim. Nós vivemos em prol de um trabalho. Irmãos, eu já peguei a minha vida vivendo em prol da igreja, por exemplo, esquecendo que antes da igreja vem o meu Senhor. Eu passei uma semana inteira visitando pessoas que estavam enfermas, cuidando de pessoas e orando por essas pessoas, esqueci de cuidar da minha vida espiritual. Orar mais para o Senhor me edificar. Orar pela minha vida espiritual, orar pela minha casa, pela minha família. Buscar, estudar, que nem eu estudava antes. Não estava mais tendo tempo. Eu li a palavra, mas eu tinha pouco tempo para estudar a palavra, porque eu estava muito envolvido com a obra. E a verdade é que às vezes até as coisas que nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, nós não estamos. Porque a vontade de Deus é feita de acordo, na verdade já diz, a vontade dele, não a nossa. E o primeiro dos maiores mandamentos é buscar a quem? É amar a quem? Ao nosso Deus. Se ele fica em segundo plano, já não estamos fazendo nem o primeiro mandamento. Já não estamos cumprindo nem o primeiro mandamento. E essas coisas me fizeram lembrar que assim era naquela época. O Senhor Jesus Cristo não falou de pecados. Falou aqui? É pecado casar? É? Não é. Ele não falou de pecados. Ele falou sobre a negligência. Ele falou sobre os dias que antecederam o dilúvio. Certo que nós vamos lá olhar no livro de Gênesis, eu vou estudar aqui, nós vamos ver que era uma época perversa, pessoas perversas. Mas o que o Senhor relata aqui sobre a volta de Cristo, o que Ele está falando aqui sobre a sua volta, é que naquela época as pessoas pecavam e viviam a vida de como se nada mudasse. Como se nada fosse acontecer. E a verdade é que já estava destinado por Deus. O Senhor já tinha dito que iria vir um dilúvio. E as pessoas não poderiam até dizer que acreditavam. Mas a palavra diz que eles só perceberam depois que Noé já tinha entrado na arca. Será que nós vamos despertar tarde demais? Será quando que nós vamos acordar para a volta de Cristo? Como tem sido a sua vida hoje? Você tem vivido como se Jesus Cristo fosse voltar hoje? E se Ele voltasse hoje e fosse até a árvore que é você estaria com frutos para entregar para Ele? Você estaria com as mãos cheias, dizendo: Senhor, aqui está a minha oferta, aqui está o meu sacrifício ao Senhor. Aqui, olha, eu consagrei a minha vida, eu entreguei, eu consegui, Senhor Jesus Cristo, através do Seu Evangelho, alcançar esse número de almas aqui para o Teu reino. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vida aqui não consiste naquilo que nós possuímos. Porque não vai ter desculpas: Senhor, eu estava muito ocupado trabalhando para eu ter uma vida confortável. Eu estava muito ocupado estudando para futuramente eu ter um bom emprego, para futuramente eu me formar numa faculdade, eu ir para uma faculdade pública, me formar e ter um ótimo emprego e trabalhar numa área muito boa. Você vai chegar com essa desculpa diante do Senhor? Ou: Senhor, eu estava muito ocupado assistindo Netflix. Eu estava muito ocupado jogando joguinho, batendo papo com meus irmãos da igreja. E aí, qual vai ser a nossa desculpa? Os dias que antecederam o juízo, qual é a diferença dos dias de hoje? Quando se fala em oração, ninguém vem. A minha esperança era que ontem pelo menos um irmão me chamasse no privado, dizendo: irmão, eu quero ir ao monte com vocês. Eu vou abrir mão do que eu estou fazendo para ir ao monte, porque eu quero orar.
Mas todos nós tínhamos obrigações para fazer. A verdade é. Eu não vou dizer que eu não entendo. Eu entendo que você tinha que trabalhar, que você às vezes tinha já planejado sair com a sua família. Mas o que eu não entendo é, você ainda se diz cristão? Você ainda acha que Deus é prioridade na sua vida? Ainda acha? Irmãos, todos os dias eu oro a Deus pedindo perdão por essas coisas. Eu não estou aqui falando para os irmãos, né, porque uma coisa maravilhosa que eu agradeço a Deus é por ser um pregador, sabe por quê? Porque primeiro a mensagem é para nós. Ontem no monte eu chorava dizendo, Senhor, como é tão fácil a gente sair do caminho. Como é tão fácil a gente mudar o alvo, porque a gente, na verdade o alvo sempre é Cristo, mas a gente começa a pegar atalhos, ir para curvas, pegar caminhos que não levam a esse, que a gente acha até que está conduzindo, mas a verdade não é. Quando os apóstolos, a igreja de Atos, nós sabemos, deixou de contribuir com os órfãos e as viúvas. Os apóstolos disseram, elejam entre vocês 7 diáconos para que cuidem disso, porque nós temos que meditar na palavra, nós temos que estudar, porque nós vivemos pregando. Mas os discípulos, os apóstolos também não precisavam, não, cada um tinha a sua função. Então a sua função no corpo é uma. Não adianta você querer pegar todas as funções, porque você precisa meditar na palavra, você precisa se encher do Espírito Santo. E aí você consegue cumprir a tua missão. Cada um de nós temos uma missão, eu já preguei sobre isso aqui. Tem uma missão, cada um de nós. O Senhor destinou a nós uma missão para exercermos aqui na terra, e a verdade é que muitas das vezes nós vivemos uma vida inútil para o reino. Inútil. Coloca, olha para dentro de você hoje e diz assim, o quanto você acrescentou para o reino de Deus hoje. Essa semana, vou dar uma folga para você. Essa semana, o quanto você acrescentou para o reino. E você sabe o que é acrescentado para o reino. Não é vir para o culto, não. É o quanto você acrescentou para o reino. Almas. O quanto você intercedeu por almas. O quanto você buscou por isso. Irmãos, quando eu faço essa autoanálise, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Porque eu ainda não vivo a vida que o Senhor planejou para mim. E assim era no tempo de Noé. As pessoas conheciam a Deus, porque a verdade é que todos eles ouviram falar de Deus, e a palavra diz que existiu um homem temente. E todos nós sabemos aqui que Noé ele transfigura Jesus Cristo, a esperança da humanidade. Naquela época a esperança da humanidade era Noé, e para nós a esperança é Cristo. Mas nós temos que compreender, abra comigo a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Nós temos que compreender o tempo era difícil. Os irmãos vão ver que muito se fala sobre a volta de Cristo, irmãos. Eu ouvi uma frase essa semana, que a igreja ela prega a volta de Cristo, mas ela vive como se Ele não fosse voltar agora. E foi mais uma das confirmações do Senhor para que eu trouxesse essa mensagem hoje. A mensagem que o Senhor me deu domingo passado, enquanto eu estava na aula aqui. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Só má continuamente. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos,
Para alguns há uma contradição com a palavra aqui, que a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas por que aqui diz que ele se arrependeu? Eu queria só abrir um parêntese, não é a pregação isso, mas aqui o leitor ele tenta fazer nós entendermos a tristeza no coração de Deus quando a humanidade se vira contra ele. A tristeza, porque nenhum sentimento humano pode demonstrar o que Deus sente, né? Nós somos limitados demais a entender. Mas a tristeza do homem, de Deus, quando nós pecamos diante dele, quando o nosso coração pensa na maldade. E assim era o tempo de Noé. E agora voltando para o texto, a palavra do Senhor diz que a volta dele vai ser como nos dias que antecediam o dilúvio. E os dias de Noé, que forma eram os dias de Noé? A palavra vai falar sobre barbaridades que eu não quero ler aqui, que entristecem muito o meu coração e me fazem lembrar quantas vezes eu profanei contra o Senhor, quantas vezes eu pequei contra o Senhor, seja for em pensamento, seja com atitudes. E muitas das vezes, quando nós conhecemos o Novo Testamento, nós começamos a nos comparar com esse povo aqui. Como o Senhor diz um povo lá no Antigo Testamento, povo de dura cerviz. Um povo que não consegue servir ao Senhor com excelência, que quer fazer a vontade do Senhor, mas do seu jeito. Não é assim? Não é a verdade? A verdade é, assim como o Senhor preparou Noé para aqueles dias, o Senhor deu orientação a Noé. O Senhor disse a medida que seria a madeira, qual era o tipo de madeira, até o prego, irmãos, que seria martelado naquele lugar. Os animais, quantos seriam, tudo o Senhor deu orientação. E Noé fez de acordo com a vontade de Deus. Aí hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, o Senhor dá um propósito. Olha, o propósito é esse, a missão é essa, a obra é essa. E a gente diz, Senhor, obrigado. Agora deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou orar a hora que eu quero. Eu vou meditar na palavra a hora que eu quero. O importante é eu estar fazendo. Eu vou ser um pregador da palavra. O Senhor me chamou para pregar o Evangelho, mas eu pouco vou estudar a respeito da palavra, porque eu vou fazer do meu jeito. Entenda que você está fazendo do seu jeito, então ela não é a obra de Deus. Se você quer fazer do jeito que você quer, então não é a obra de Deus. A obra é sua. Porque a obra de Deus, ela é escolhida por Ele, da forma com que Ele quer. E assim foi nos dias de Noé. O Senhor preparou. E foi uma média, acreditam os teólogos, porque a palavra diz que Noé gerou seus filhos e depois veio o mandamento do Senhor, mas a palavra não diz o período em que foi construído. Mas acredita-se que foi em média de 40 anos, pelo menos, construindo uma arca. Entre 40 a 50 anos. Construindo a arca e sendo chamado de louco, porque até então não havia nunca tinha chovido, quem dirá um dilúvio naquele lugar. Imagina a vergonha de Noé durante 40 anos, as pessoas tentando humilhar ele. Tentando humilhar, dizendo aí, ó. Aí eu lembro do que a palavra do Senhor diz, que muitos naquele grande dia, quando estiverem próximo do fim, dirão, onde está a promessa da sua vinda? As pessoas relaxaram e não creem mais na volta do Senhor como era antes. Duvidam de muitas coisas. Mas o que nós temos a aprender com Noé, na primeira coisa é, Noé fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Mesmo em meio a uma geração perversa, mesmo em meio a uma geração má, uma geração que o próprio Deus diz, eles não merecem habitar a terra que eu criei. Eu não consigo ver na palavra do Senhor um Deus tão irado como nesse dia. Mas dessa forma, uma geração tão perversa, a ponto de Deus fazer isso, tomar essa atitude. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus abençoe. A ponto de Deus tomar essa atitude
E Noé, permanecer ali, fazendo tudo de acordo com o que o Senhor mandou. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando a nossa congregação ela esvaziou, né, lá no ministério em São Gonçalo, muitas pessoas queriam fazer coisas para que a igreja enchesse de novo, né? Enchesse. Não, vamos fazer uma campanha disso, vamos fazer aquilo ali, a gente vai chamar pregador de fora, cantor, que a igreja vai encher. E a palavra do Senhor foi para a igreja: não. Essa igreja tem que encher de ovelhas, né? E depois de 15 anos mais ou menos, quase uns 10 anos mais ou menos, que a igreja novamente cresceu. Demorou tempo, né? E às vezes dá vontade até de desistir. Quantas vezes eu vim para esse culto com 4, 5 pessoas aqui e me entristeci, eu chorava, vontade de desistir. E hoje ver todos vocês aqui me alegra o coração. Entender que quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, e quando Ele cuida da obra, é isso que acontece. Quando nós deixamos, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Que não seja da forma que eu quero, mas como o Senhor quer. E a primeira coisa que o Senhor nos ensina é: então se humilhe a si mesmo. Assim como houve na vida de Noé, precisou se humilhar. Uma média de 40 anos sem chover, preparando uma arca, só para obedecer à vontade do Senhor. Quanto tempo você está disposto a se humilhar para fazer a vontade do Senhor? Quanto tempo? Às vezes eu ouço orações de pessoas dizendo: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor tem que mudar hoje o quadro da minha vida. Eu digo: quem diz se você aguenta ou não é o Senhor, né? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, qual é a vontade que tem que ser feita? A gente canta às vezes: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive mesmo? É Ele quem governa as nossas vidas? A segunda coisa que eu aprendo com essa palavra, só um minuto, Marcos capítulo 16, a primeira coisa ainda, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, só para concluir esse primeiro ponto aqui, para não deixar em aberto. O Senhor diz assim na tua palavra: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa foi a missão do Senhor Jesus Cristo para os apóstolos e para todos nós. Amém? Para a igreja? Amém? O Senhor deu uma missão para Noé: faça isso, não importa o tempo que durar, faça. A palavra de Deus diz que Noé viveu 600 e poucos anos, é isso ou não é? 600 e pouco. Amém? Glória a Deus por isso. Não imagina alguém viver nesse tempo, não. 600 e poucos anos. Demorou um pouquinho para o Senhor cumprir o propósito, mas o Senhor cumpriu. E a verdade é que aquele primeiro amor, quando nós nos convertemos a Cristo, nós dizemos: Senhor, agora eu vou pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Eu quero que as pessoas conheçam tudo isso que eu conheci. Eu quero que as pessoas vivam essa experiência que eu estou vivendo. Aquela experiência de ser renovado, de ser cheio, de sentir a presença de Deus de uma forma tremenda e querer contar para todo mundo o que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. Mas aí vai passando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Eu lembro a pregação dos apóstolos eram: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Se prepare, igreja, para a volta de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo voltou naquela época? Não. Voltou sim para aqueles que morreram, né? Mas a promessa da vinda, de voltar daquela forma gloriosa, o Senhor não tinha voltado para arrebatar a sua igreja. Mas eu lembro que até o último momento, Paulo na prisão, pertinho de morrer, prega para a igreja para ela permanecer firme.
E ele diz: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. A fé. Às vezes a gente chega no meio do caminho, acha que não está trazendo resultado e muda. Muda a pregação, muda a forma de pensar. E você vai ver que os apóstolos ficaram até o fim, pregando o mesmo evangelho, vivendo a mesma vida. Um pouquinho antes da prisão de Paulo, essa prisão em que logo depois ele é morto, a palavra do Senhor diz que ele ia todos os dias para orar. Ele estava indo todos os dias para orar, para oração. Irmãos, como é difícil. Às vezes a gente passa uma aprovação uma semana, é difícil. Tem gente que passa uma aprovação por meses, difícil. E tem gente que passa por anos a mesma aprovação. Dá ou não dá vontade de desistir? Dá ou não dá? Porque nós somos seres humanos, nós somos assim. Mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E como é que o Senhor se alegra? Ele se alegra de um servo fiel. Então todas as vezes que somos fiéis ao Senhor, que permanecemos à vontade do Senhor, Ele se alegra de nós e isso nos fortalece, nos dá ânimo. Porque a palavra do Senhor diz que depois de ser açoitado, os discípulos saíram glorificando a Deus, contentes, dizendo: olha que maravilha, eles acharam que nós somos dignos de apanhar por amor a Cristo. E hoje, se alguém fala mal de um cristão, de um crente, né? Ele quer orar para o Senhor: ó Senhor, cuida daquela pessoa lá que está falando mal de mim. Ele não fica contente de todas as perseguições que estão acontecendo na sua vida por amor ao Evangelho. Ele não fica mais contente, ele não se alegra de ser perseguido. Porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele se alegra e isso nos fortalece. O segundo aspecto aqui é que no dia do dilúvio, versículo 38, se eu não me engano, né? Versículo 39, perdão. E não perceberam, Mateus capítulo 24, tá, irmãos? A gente está lá ainda. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Senhor Jesus. Aí eu me lembro, quem era o único que estava preparado para o dia do dilúvio? Assim também será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Só vai estar com Ele aquele que tiver preparado, aquele que tiver se separado do mundo, aquele que tiver vivido uma vida em Cristo Jesus, aquele que tiver aberto mão da sua vida por amor a Cristo, aquele que tiver aberto mão dos seus sonhos, dos seus planos para viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. Esse sim estará preparado. Mateus aqui mesmo, porque é uma sequência de textos, né? Depois aqui de que ele fala do tempo de Noé, ele ainda traz duas parábolas, e nós vamos ler as duas também, que também estão no mesmo texto. Lembra que antigamente, na época que eram escritos, não tinha versículo que separava, temas, né? Era tudo escrito, era, né, foi falado por Jesus Cristo, um após o outro, no mesmo ensinamento. E todos eles estão narrando a volta de Cristo. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Você acha que elas eram loucas como a gente conhece um louco, né, que rasga dinheiro, que a gente chama, maluco é quem rasga dinheiro, né? Era. Para o Senhor, aquele que não segue a sua vontade, não permanece na vontade do Senhor, era um louco.
insensatos. É um louco, um insensato, alguém que não pensa, não raciocina direito. Porque quando eu estou me afogando no mar e alguém me lança um bote, uma boia, eu vou me agarrar a essa boia. Eu sou maluco de ficar tentando nadar contra a correnteza durante milhares de quilômetros tentando chegar a algum lugar que eu não vou conseguir chegar. Que a verdade é, ninguém consegue chegar aos céus. Ninguém consegue alcançar a salvação por conta própria. Só através de Cristo, e assim é o reino dos céus. E assim são os loucos, são aqueles que têm a oportunidade de receber essa tamanha salvação e abrem mão. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, tinham até lâmpada. Mas não tinham reservas para... Não tinham reservas. Não tinha azeite. E aí, os mais antigos, vão saber o que significa ter o azeite para a lâmpada. Qual é o sentido de ter um azeite? Porque senão o azeite era o combustível. Era o combustível para que a lâmpada continuasse acesa. O azeite era um combustível para que a lâmpada continuasse acesa. Sem azeite, aquela lâmpada não ia conseguir se manter acesa. Ela ia apagar num determinado tempo. E a verdade é que existia um momento especial para que a lâmpada tivesse acesa. Porque naquela época, o sentido da parábola é essa, que as lâmpadas iluminavam o rosto da noiva para que o noivo visse e assim a recebesse. E aquela noiva não ia poder, se ela tivesse com a lâmpada apagada, mostrar o seu rosto para o seu noivo. Não iria estar face a face com ele. Então ela precisava de reserva porque ela sabia que o noivo viria, mas não sabia a data, a época, o ano, o mês, o dia. E a palavra diz, e tardando o noivo, versículo 5, tosquenejaram todas e adormeceram. Não foram só as prudentes que dormiram, não foram só as insensatas, as loucas, todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ides antes aos que o vendem comprá-los para vós. E tendo elas ido para comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então eu vou resumir aqui o que nós lemos, porque às vezes as pessoas viajam e não prestam atenção no texto. A palavra diz que tinham 10 virgens. As 10 tinham a lâmpada acesa. Porém, as 10 pegaram no sono. E ouve-se o grito de eis o noivo. E as 10 acordaram. Mas só 5 estavam preparadas. Tinham reservas para que a sua lâmpada não se apagasse. Então as prudentes disseram às nécias, as loucas, vai lá aqueles que vendem para vocês, veja se eles vão ter agora o azeite. E elas vão, a palavra não diz que elas conseguiram, não diz isso. Diz que elas voltaram, mas não que elas conseguiram o azeite. Mas quando elas voltaram, já era tarde demais, o noivo já tinha voltado. Então com esse texto eu aprendo 2 coisas. A primeira é que depois do grito de eis o noivo, não houve mais esperança para aquelas outras 5 de conseguir o azeite. Não havia mais tempo.
Porque depois do grito de eis o noivo, a lâmpada delas continuou acesa e logo o noivo então veio. A lâmpada das prudentes. Então, quando se ouvir o grito de eis o noivo, irmãos, não vai dar mais para buscar aquilo que nós temos falado todos os dias para buscarmos. Não vai dar mais para você buscar azeite. E o que o azeite simboliza na palavra do Senhor? Alguém sabe responder? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Então o que nós temos que ter quando quando ouvirmos o grito de eis o noivo? O Espírito Santo. Precisamos ter o Espírito Santo para que a nossa lâmpada. E o que é a nossa lâmpada? A fé. Porque porventura quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra. E o que nos permanece firmes na fé? O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há fé. Não há fé. Sem a presença do Espírito Santo, você vai crer no quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem convence que há salvação? Sou eu, você? É quem? O Espírito Santo. Sem ele não tem mais fé. Então a lâmpada se apaga. E aí é tarde demais. Tem pessoas esperando começar a Terceira Guerra Mundial para começar a buscar. Tem pessoas esperando, né? Eu estava vendo uma pessoa essa semana que pouco dá um testemunho de cristão, mas eu não sei se é ou não. Pouco dá o testemunho, mas eu não sei se é. Só Deus sabe. Ele que julga todas as coisas. Mas falando sobre a volta de Cristo, né? Que ela acredita nisso, em algumas teorias, né? E isso e aquilo, aquilo outro. E eu falei, que bom que você entende sobre a volta de Cristo. E o que você tem feito para o reino? Ah, mas ainda tem tempo. E depois que acontecer essas coisas, você acha que vai ter tempo? Porque é muito fácil eu buscar a Deus quando está tudo errado. Quando eu ver o caos, o primeiro socorro vai ser quem? Deus. Mas Deus não quer hipócritas. Deus não quer pessoas hipócritas que só buscam a Ele esperando um retorno de fugir de algo, de conseguir algo. A palavra do Senhor diz que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não seja mais um hipócrita. Não deixe para viver os planos de Deus, para fazer a vontade de Deus quando tudo vai dar errado, quando tudo estiver dando errado. Não seja mais um desses. Seja como os apóstolos, que um estava lá cheio de peixe, muito peixe, a pesca maravilhosa, Pedro. E o Senhor diz, larga tudo que você pescou aí, vem, segue-me. Mateus trabalhando na recebedoria, coletor de impostos, o Senhor diz, vem, me segue. Para tudo que você está fazendo, vem, me segue. Tem uma nova vida, uma vida transformada. E assim foi no dia do dilúvio, porque a verdade é que eles só perceberam que já era tarde demais quando Noé já tinha entrado na arca. E as pessoas só vão dar conta de si, porque o texto aqui vai dizer que 2 estarão no campo e 1 será levado. Por quê? Porque ninguém vai ver a volta de Cristo. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que quando você perceber, será tarde demais. Se você ficar esperando, deixa para amanhã. Amanhã eu mudo, amanhã eu tomo uma posição, amanhã eu transformo a minha vida, amanhã eu começo a orar mais, amanhã eu começo a leitura da palavra. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. Quantas pessoas disseram, tinham planos para amanhã e não chegaram nesse amanhã? Quantas? Não deixe para amanhã aquilo que o Senhor espera de você hoje. Tem uma vida transformada hoje, uma vida pautada para a palavra do Senhor, vivendo em prol do reino dEle.
Medite na palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, porque há uma esperança para nós, irmãos. Há uma promessa. E aí a gente vai entrar no terceiro ponto. A esperança da salvação. Versículo 39. Mateus capítulo 24. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou todos. E assim será também a vinda do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Noé sabia que aconteceria, mas não sabia o dia. E ele preferiu preservar toda a sua família. Nós sabemos que há uma promessa da sua vinda. E a nossa esperança é que o Senhor nos perdoe hoje pelos nossos pecados. É que o Senhor transforme as nossas vidas hoje, para que quando Ele voltar, Ele nos ache servindo com excelência. Ainda no capítulo 25, no versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: por isso também, como um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera, 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos, ou conseguiu outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor disse-lhe: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aquele servo que ao chegar diante do Senhor não tiver multiplicado aquilo que o Senhor te deu, não tiver frutos a oferecer ao Senhor, será como um servo mau,
Aquele que tiver uma missão aqui na terra e não a cumprir, será considerado um servo inútil. Então a nossa esperança é que todos os dias o Senhor tem falado conosco. Ele tem falado através da sua palavra, através dos pregadores, através dos estudos, para não sermos o servo mau e infiel. Irmãos, os tempos são maus, são difíceis. Quanto mais se aproxima o fim, mais é difícil nós congregarmos, mais é difícil nós buscarmos, orarmos, vivermos em comunhão. É difícil perdoarmos, é difícil amarmos. É muito difícil, irmãos. É muito difícil. As pessoas têm feito maldades tão cruéis que é difícil até perdoar. Eu vi essa semana pessoas que têm conhecimento de Deus falando que o estuprador deveria morrer. É difícil, irmãos. Sabe por quê? Lá dentro do nosso coração, a gente também quer isso. Uma pessoa que estupra uma criança, alguém que faz uma maldade terrível. Meu coração diz, essa pessoa merece morrer, não merece viver. Só que a palavra me diz que ela merece uma segunda chance. Que ela merece não, que ela precisa de uma segunda chance. Porque o pecado dela é comparado com o meu de mentir. O pecado dela é comparado com o meu de apenas pensar e olhar para uma mulher com desejo impuro. Irmãos, nenhum de nós merecemos. É graça, misericórdia. E quanto mais se aproxima o fim, eu fico imaginando nos tempos de Noé, ele olhando aquele povo não merecendo nada. Mas o Senhor teve misericórdia. Você acha que aqueles anos todos não foi misericórdia de Deus sobre aquele povo? Claro que foi. Mas ninguém quis ouvir. Assim é nos dias de hoje. As pessoas, como nós lemos no texto, casam, dão-se em casamento, vivem a vida como se nada fosse acontecer. Como se não tivesse uma destruição prestes a acontecer, uma perseguição prestes a acontecer. A volta do Todo-Poderoso prestes a acontecer. Vivem como se nada disso fosse acontecer, como se no último minuto você tivesse a oportunidade, como ladrão na cruz, como malfeitor na cruz. Não, no último minuto eu posso ter a minha oportunidade. Mas se não houver esse último minuto de oportunidade, e se não houver? Aquele homem agarrou a primeira oportunidade que apareceu na vida dele. E se não houver uma próxima vez? E se não houver uma próxima pregação? Para onde vai a sua alma? Você não se preocupa com isso? Você continua se enganando que Deus está satisfeito com a vida que você leva? Porque, irmãos, eu consigo não me enganar com isso. Porque eu sei que Deus ainda não está satisfeito com a vida que eu levo. Eu sei disso. O meu papel é buscá-lo todos os dias. E assim também deve ser o seu.